partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa aqui na TV Unisantos, canal 40 UHF 12 NET. O nosso programa sempre vai ao ar, gravados aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Bem, o nosso programa tem um apoio cultural do Laboratório de Análise Célula Mater, um dos mais prestigiados laboratórios de análises clínicas do Brasil, com 4 unidades na nossa região: Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Também da Clínica de Fisioterapia Renascer, aqui de São Vicente, lá na Capitão Mor Aguiar, que tem também nas suas instalações uma academia de esportes. Agora que o inverno já vai terminando, vamos chegar logo ao verão. As pessoas certamente gostam de praticar seus esportes e a academia lá da Clínica Renascer está à disposição de nosso todo público telespectador. Mandamos também uma mensagem para a Adriana Colucci, que hoje estará ausente do nosso programa, ela com problemas de saúde não pôde comparecer. Mandamos aí um grande abraço, um forte beijo a ela para que se recupere rápido e volte a participar do nosso programa. Muito bem, hoje o nosso programa ele vai ter um viés muito importante, não é? O Brasil pode ser considerado um país jovem, comparativamente a outras nações do mundo, da Europa, principalmente. Grandes temas, portanto, por ser um país jovem, ainda estão em discussão. Grandes desigualdades são registradas em nosso país. Problemas seríssimos ainda não encontram soluções e, dentro dessa conjuntura, as classes procuram se organizar para, através de sindicatos, de associações de classe, poderem desenvolver as suas propostas e a própria sobrevida dos grupos que pertencem a esses segmentos. É assim que se formou todo esse movimento sindical no Brasil. Sindicatos de todas as categorias hoje são representadas e também os próprios sindicatos se organizando nas chamadas federações. Então é dentro deste contexto que o nosso programa hoje vai ao ar. Vamos entrevistar aqui um representante sindical, um ativista do movimento sindicalista, que é o Adilson Rodrigues dos Santos, ele que é coordenador geral da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. O Adilson vai trazer aqui informações importantíssimas para o segmento que ele representa e certamente será de interesse do nosso público telespectador. Bem, Adilson, somos honrados com a sua presença, muito obrigado por aceitar o convite de nossa produção e oferecemos câmeras e microfones da TV Unisantos para os seus cumprimentos. Primeiro, saudar e agradecer a oportunidade aqui de participar do programa. É uma grande honra e é com grande satisfação que o fazemos, inclusive nesse ambiente maravilhoso. Nós amamos aqui a nossa região, que é uma bela região da Baixada Santista, tem uma origem bonita, né, com povos de todas as localidades do país e também do mundo. Nós não somos qualquer coisa, nós somos uma síntese de povos que vieram de vários países, continentes e de todas as regiões do país. Eu mesmo sou nascido lá no extremo sul da Bahia, descendente lá do Tupinambás, e a minha família aqui teve guarida, e aqui nós crescemos, aqui nós sonhamos e aqui nós lutamos. Então é uma honra e uma satisfação, sim, participar aqui desse programa, neste belo ambiente. Nós aqui nos sentimos honrados com a sua presença, Adilson. Uma satisfação maior por saber que o Adilson Rodrigues dos Santos, ele é formado em Direito aqui pela nossa universidade, a Universidade Unisantos. Então é uma dupla satisfação de estarmos aqui com o Adilson para tratar de temas tão importantes. Mas, Adilson, vamos iniciar o nosso programa tendo a oportunidade de passar ao público telespectador um movimento muito importante que a sua federação está desenvolvendo no Brasil no presente momento, que são reivindicações da categoria,
né, dos servidores do Poder Judiciário. Uma greve que já está se prolongando por muitos dias e certamente você terá todo o interesse de passar ao nosso público as informações sobre esse movimento, seus desdobramentos e quais são as expectativas da direção no sentido da condução desse movimento paredista. Perfeito. Então, eu sou servidor público há 21 anos e eu não gosto mesmo da palavra servidor. Tudo que termina em dor me espanta, me incomoda. Eu prefiro serve-amor, por exemplo. O cidadão que vai lá na repartição procurar resolver seu interesse, se ele for atendido por alguém que serve dor, o que ele vai esperar? Receber? Então, eu preferiria, claro, ser recebido por um serve-amor. É nesse intuito, então, que nós temos o esforço e o compromisso de organizar a nossa categoria. Eu atuo na direção da Federação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal, que representa os 30 sindicatos estaduais de servidores do Judiciário Federal e também do Ministério Público da União. Nós somos 120 mil servidores que atuam nos ramos da Justiça Trabalhista, né? Qualquer trabalhador conhece, que é lá que ele vai buscar sua demanda não atendida ali no curso do seu contrato de trabalho, ou mesmo ao término, se os seus direitos trabalhistas não forem pagos. Também representamos os servidores da Justiça Federal, setor do qual eu sou egresso, trabalho com a Justiça Federal de Santos. E também na nossa área de representação, os servidores da Justiça Eleitoral, que organizam as eleições do país. São 140 milhões de eleitores e eleições a cada 2 anos. Desde agora, por exemplo, já estamos preparando as eleições municipais do ano que vem. É um processo longo e que requer muito planejamento e antecedência. Esses 120 mil servidores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, nós atuamos em 20 milhões de processos, particularmente na Justiça Trabalhista e Federal. Na Justiça Eleitoral nós não mensuramos em processo, mas em eleitores. Como já disse, são 140 milhões de eleitores, uma das maiores eleições do mundo que nós organizamos. Inclusive eleições eletrônicas, cada vez mais ágeis, com resultados cada vez mais rapidamente apresentados. Então essa categoria que desempenha trabalho complexo para dar efetividade aos direitos do cidadão, seja ao direito trabalhista, ao direito de aposentadoria, pensão e outros, ou mesmo ao direito de exercício da cidadania com voto e escolha dos seus representantes, nós desempenhamos atividades complexas no dia a dia do judiciário, nem sempre com as condições adequadas, viu, doutor Hélio? Ainda tem muita precariedade no Poder Judiciário, inclusive da União, no qual nós atuamos. Essa categoria ela vem batendo recordes de produtividade, cito só um número rápido. Em 95, o Judiciário Federal ele teve uma média ali de 1.060.000 processos decididos, que a gente chama com trânsito em julgado, com decisões definitivas. Isso em 95. Agora, em 2013, houve um salto de 1 milhão para 8 milhões de processos com decisões terminativas. Isso é um ganho de produtividade que, descontando aí o aumento de servidores, chega próximo de 350%. E aí, a pergunta que nós fazemos, isso é muito importante, né, para responder ao interesse do cidadão que entrou com o seu processo, quer ver ele rapidamente resolvido, mas isso foi alcançado com um custo. O custo na nossa conta, está sendo jogado um congelamento de salários, nesse período estamos agora com 9 anos de salários congelados, e uma cobrança por produtividade monstruosa e sem as condições de trabalho adequadas. E dentro desse aspecto, Adilson, ainda procurando dar uma dimensão do movimento e da federação, a federação é dividida em subsedes, claro, né? Você falou que são 30 sindicatos representados no Brasil, e a subsede da nossa região fica aonde? Aqui ao lado da nossa gloriosa Vila Belmiro, a nossa subsede de Santos, ela está completando agora 18 anos, ela foi a primeira fundada fora da capital por um dos nossos sindicatos no país, e a nossa subsede aqui de Santos, ela é muito conhecida e respeitada nacionalmente, inclusive porque através dela já elegemos vários diretores do nosso sindicato estadual, inclusive foi a primeira subsede a eleger membro para a nossa federação nacional, no qual eu tenho a honra de fazer essa representação. Realmente Santos é uma terra que tem nas suas grandes atividades de representação
lutas incríveis, né, na defesa dos interesses das categorias, sindicatos fortíssimos existiam aqui na parte do porto. Infelizmente, após o regime militar, houve uma queda nessa representação, mas fica a história da cidade. E certamente o pessoal lá da federação, na subsede de Santos, representam com bastante empenho, né, toda essa prestigiada classe dos servidores federais da Justiça. O nosso programa mesmo, Adilson, tem em alguns momentos trazido entrevistados que tratam desses assuntos. Certamente um dos poderes que tem tido grandes dificuldades, né, para os servidores é exatamente o Poder Judiciário, né? Como você falou mesmo, as questões das condições de trabalho, a efetiva condição de desenvolver um serviço público de qualidade. E certamente, para todos aqueles que necessitam em determinado momento de recorrer ao judiciário, certamente sempre encontrará um servidor disposto a ajudar, a dar andamento àqueles processos, etc. Mas a categoria, pelo que ficou entendido, ela não está sendo prestigiada pelo poder público com relação a salários, a reposição salarial. Então nós gostaríamos que você explicasse ao público telespectador a motivação da greve e como ela está se desenvolvendo no país. Perfeito. Assim como todos os trabalhadores, nós, servidores públicos, temos direito à database, que é aquele direito de, ao menos uma vez por ano, receber a reposição da inflação. É bom salientar que os preços dos produtos não sobem apenas uma vez por ano, sobem toda semana. Quem vai na farmácia, no supermercado, vê a elevação de preços a cada dia, se não na semana. Mas os salários dos trabalhadores como um todo são impedidos de ter essa atualização periódica para acompanhar a subida dos preços. Mas ao menos a lei nos assegura aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos, ao menos uma vez por ano, a reposição da inflação, doutor Hélio. E esse direito que é básico, que é fundamental para assegurar o poder de compra dos salários e a manutenção do padrão de vida de nossas famílias, mesmo ele está sendo negado ao conjunto dos servidores públicos no país. Sejamos nosso segmento, servidores públicos federais, nós somos 2 milhões de federais no país, no Judiciário Federal 120 mil. Todos eles hoje com desrespeito à database. Tem uma previsão na Constituição Federal, que é a lei maior do país, está lá no artigo 37, inciso 10, que assegura esse direito à revisão anual de salários. O governo federal descumpre. Também as carreiras dos servidores no Estado, nos vários estados, têm tido esse direito desrespeitado. E eu diria também nos municípios, como é a realidade aqui em Santos, nas várias cidades da região, as categorias têm que se organizar para arrancar na marra ao menos uma parte ou a íntegra da inflação do período que correu seus salários. Então, nós estamos hoje com os salários congelados no Judiciário Federal. A última reposição efetiva de inflação foi em junho de 2006, portanto há 9 anos e meio agora. E por isso, nós vimos buscando a exaustão nesses anos, uma solução negociada. Como isso não foi alcançado, nós tivemos que em cada um desses períodos instalar processos grevistas duros, longos e que ainda assim não resolveu. Por isso este ano... 80 dias já. Exatamente. E agora este ano nós buscamos, antes da deflagração da greve, uma solução negociada. Batemos na porta de todos os poderes, no caso o judiciário é o primeiro poder, que é o poder ao qual nós nos subordinamos. Buscamos junto à presidência do Supremo um espaço de negociação. Nós elaboramos então em conjunto com o Supremo um projeto de lei para repor a inflação. Esse projeto foi ao Congresso, nós buscamos negociar isso com o Congresso. De alguma forma nós alcançamos o intento, porque o Congresso referendou um projeto de lei. Na Câmara ele tinha o número 7920 e no Senado Federal ele ganhou o número de PLC, projeto de lei da Câmara, número 28. Esse projeto foi aprovado no Senado agora, 30 de junho passado, e indo a presidente para sanção, ela vetou esse projeto. Por isso, nós mantivemos a greve instalada desde 10 de junho, agora completando 80 dias, justamente porque a presidente atropelou primeiro o espaço de iniciativa do Supremo, que é um outro poder, tem autonomia para estruturar suas carreiras e estabelecer a reposição de inflação.
É bom frisar que a magistratura, que também atua no judiciário, e os ministros do Supremo, inclusive, já tiveram essa reposição, inclusive em dezembro passado, e agora o Supremo acabou de encaminhar um novo projeto para repor também a inflação próxima deste ano e do período próximo para a magistratura. Os servidores é que estão sendo preteridos, servidores do judiciário. Por isso a greve se alonga. Com o veto da presidente Dilma havido no dia 21 de julho passado, nós tivemos que manter a greve para denunciar o ataque desse veto, usurpando um espaço de atuação e autonomia do Poder Judiciário. Nós estamos enfrentando um veto com esforço lá no Congresso Nacional de pautar a sua apreciação, que foi finalmente indicada para ocorrer agora dia 2 de setembro próximo, quando nós estaremos levando caravanas de servidores aqui da Baixada Santista, aqui do estado de São Paulo e de todo o país. No mínimo, vamos reunir 15 mil servidores lá do Judiciário Federal na próxima quarta-feira em Brasília, cercando o Congresso Nacional e assim como o Supremo e também o Palácio do Planalto. As alegações de que justificaram o veto presidencial foram colocadas como um empecilho ao chamado ajuste fiscal em andamento no governo federal. Isso é suficiente para explicar o veto da presidente? Como vocês veem essa alegação de que as repercussões dos aumentos pretendidos esbarrariam nas questões do ajuste fiscal do governo federal? Ele não se sustenta porque em anos anteriores, quando a situação econômica do país era melhor, também o governo negou a reposição. Quando o país estava em franco crescimento, com índices significativos aí de melhoria do PIB, da produção do país, né? E da arrecadação do governo. E agora o fundamento do governo é que não teria dinheiro. Na verdade, o orçamento federal, nós sabemos, está muito comprometido com o serviço da dívida, né? Consome praticamente 50%, né? Então tem 8, 10 famílias aí que controlam o sistema financeiro brasileiro, que são os grandes beneficiários aí de tudo que nós produzimos no país. Esse é um problema, é grave, sangra. Esse é um problema grave que esse atual governo, em que pese ter origem aí no movimento dos trabalhadores, implementa um programa que exclui aí a prioridade em questões fundamentais para a cidadania, que é atendimento em áreas básicas como saúde, né, educação, justiça, né, e outros. Portanto, nós não aceitamos o fundamento da falta de recursos, né? O governo tem recursos, o problema é a destinação destes. Então nós estamos disputando sim os recursos que hoje são drenados para pagamento de juros, amortização e também somas consideráveis de recursos que estão sendo vazados para corrupção e outros, que nós no judiciário atuamos inclusive para identificar, para julgar e inclusive para condenar. Não aceitamos um judiciário rebaixado, fragilizado e desvalorizado. E por essa justificativa que está sendo apresentada, né? Mas nós vamos agora, Adilson, para um intervalo, mas eu gostaria de deixar já para o bloco seguinte uma reflexão a respeito da reação, evidentemente, que a categoria tem ao veto presidencial e quais seriam as atitudes agora a serem tomadas nos próximos dias, visando a análise que vai seguir, né, pelo Congresso Nacional do veto presidencial e quais são as expectativas que a categoria tem para a derrubada desse veto. Mas isso vamos tratar no segundo bloco, já que vamos para um intervalo. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos, canal 40 HF, pela NET, canal 12. Lembrando que nosso programa vai ao ar todas as terças, quintas e sábados, sempre a partir das 13 horas. Queremos mandar um grande abraço ao Padre Cláudio, o nosso gerente da TV, diretor-geral,
e ao Rafael, o gerente comercial da emissora, que sempre nos prestigiam com orientações, informações e etc. Também quero mandar um forte abraço para o nosso amigo Paulo Eduardo Costa, ex-presidente aqui do Golfe, e que agora ocupa o cargo de presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. O Paulo, com aquele dinamismo que caracterizou a sua gestão aqui no Golfe, lá no Instituto também está revolucionando, mudando as coisas, promovendo reuniões, conferências, na parte artística também, com várias atividades, reformulando as instalações, pintando paredes, enfim, reformando todo aquele espaço maravilhoso da Casa do Barão, que é a sede do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, bem ali no centro da cidade. Uma das outras áreas verdes preservadas ainda no coração de São Vicente. Então, um grande e forte abraço ao Paulo Eduardo Costa, nosso amigo. Bem, o nosso programa hoje está falando sobre o movimento sindical, exatamente entrevistando o Adilson Rodrigues dos Santos, que é o coordenador geral da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Adilson, nós terminamos o nosso primeiro bloco falando sobre o movimento paredista que está em desenvolvimento através da federação. Também sobre o veto presidencial que, de uma certa forma, bloqueou os anseios da categoria, já que havia sido aprovado já no Congresso e, infelizmente, recebeu o veto da presidente. Diante disso, o movimento certamente caminha para novas atividades dentro do movimento. Quais seriam e quais são as expectativas que você, como dirigente, tem desse desdobramento? Sim, a greve se desenvolve, então, desde 10 de junho, cobrando e cercando os três poderes, o Judiciário, o Poder Legislativo, Câmara e Senado, e também o Palácio do Planalto, que é o Poder Executivo, a presidente Dilma, que no final é a principal responsável pela deflagração da greve. A gente sabe que a greve causa ônus à população. Eu quero aqui me colocar à disposição, porque a gente busca evitar a greve, mas uma vez instalada, por falta de negociação e solução negociada, ela traz transtornos, processos na Justiça do Trabalho paralisados, lá na Justiça Federal também, e a própria preparação das eleições já do ano que vem está agora em suspenso. Então, esse transtorno, nosso objetivo é que ele seja o mais curto possível. Já era para ter sido resolvida a greve. A greve está muito forte aqui na Baixada Santista, instalada nas várias cidades aqui da região, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. E com essa força e intensidade da greve, é o nosso esforço de resolvê-la rapidamente, para que esse ônus que a gente sabe que a greve causa, seja o menor possível. Greve boa é aquela que nem precisasse ser instalada, onde a negociação prévia já resolvesse. Mas como o governo continua intransigente, a presidente Dilma não tem negociado com os trabalhadores. Não tem. Quando ela chamou os trabalhadores ao Palácio, foi os trabalhadores de centrais e movimentos chapa branca, apenas para lhe referendar e puxar o saco. É inadmissível isso. Por isso a nossa categoria, inclusive, rompeu com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que não atende mais os anseios dos trabalhadores sérios. Virou correio de transmissão do governo. Então a nossa greve, nós estamos buscando a resolução dela agora, nesses próximos dias. O Congresso Nacional, nós cercamos ele na última terça-feira, com 10 mil servidores nossos de todo o país, e ali nós arrancamos a convocação de uma sessão do Congresso. É uma sessão conjunta, dia 2 de setembro próxima quarta-feira. Nós estamos fazendo um chamado à categoria em todo o país. Vamos marchar e ocupar Brasília mais uma vez. Se esta última semana levamos 10 mil, nós queremos aumentar esse quantitativo. Nós sabemos que é um desgaste, inclusive financeiro, das nossas entidades, para deslocar contingente de milhares a Brasília. Isso tem um custo, né? A logística. Exato. E nós queremos, inclusive, saudar o grande salto de consciência da categoria, que com a falta de caixa que os sindicatos e a federação já estão enfrentando, cada trabalhador está enfiando a mão no bolso, uma conquista dessa greve, e ajudando a custear cada uma das tarefas mais prioritárias. É um grande salto de consciência isso. Cada trabalhador chamando para si a responsabilidade na condução e no financiamento da luta. Todo movimento grevista, Adilson, os mais justos aos menos justos, e este nos parece um movimento justo, traz algumas dificuldades para o público, né?
que vê privada, às vezes, de alguns serviços básicos decorrentes do movimento paredista. Como vocês têm enfrentado essa situação e o que o público pode esperar em decorrência do movimento? Sim, o transtorno, nós sabemos que a greve causa transtorno, então nós queremos dialogar com a população, estamos sempre à disposição. Também queremos dialogar com os advogados que atuam no dia a dia da justiça. Nós sabemos que também sua atividade fica prejudicada, o seu próprio rendimento e orçamento, mas não teve jeito. Nós estamos dialogando com as entidades sérias, as direções sérias das representações dos sindicatos, mas nós não aceitamos a imposição que alguma delas tentou trazer de forma desrespeitosa, atacando o exercício de direito de greve, que é a nossa categoria. Nós estamos sempre abertos ao diálogo e também a prestar contas da nossa atuação, já que é uma atividade que prejudica, sim, o interesse do cidadão. A greve não tem jeito. Ela, uma vez instalada, traz transtornos. Por isso, nós estamos buscando resolvê-la rapidamente para retomar os serviços logo após a resolução da greve e buscar colocar o serviço no patamar, no mínimo patamar que estava antes da greve. Esse é o nosso compromisso. Na Justiça, nós celebramos quando nós conseguimos resolver um processo rapidamente. Eu trabalhava num setor quando nós conseguimos resolver um processo, desde a sua entrada ali até a fase de sentença em 6 meses, nós comprávamos um bolo de fubá e celebrávamos, porque é uma alegria quando isso é possível. Porque o que dura geralmente 2 anos, se você consegue agilizar em 6 meses, para nós também é uma honra e é uma satisfação. Esse é compromisso com a cidadania. Nós estamos lá para servir e servir do melhor modo e do melhor jeito. Esse é o objetivo fundamental. Essa agilização realmente sempre é um avanço e deve ser comemorado mesmo. Evidentemente que o movimento grevista, quando justo, ele é um instrumento democrático que a população evidentemente deve compreender e mesmo com alguns sacrifícios deve aceitar, porque lá no fim, certamente, o benefício que se atinge para aquela categoria que está reivindicando, certamente redundará em benefício para toda a coletividade, né, servida por aquele grupo. Bem, Adilson, o nosso programa se coloca, portanto, à sua disposição para, no decorrer dos próximos dias, aqueles que você precisar com relação ao movimento, né? Estamos aqui à sua disposição para veicular outras informações que eventualmente a federação tenha a ser divulgada à população. Muito bem. Bem, nós gostaríamos agora, você que é uma pessoa que já se vê extremamente dedicada a compreender não só o movimento da sua categoria, mas também todo o movimento social que passa por tantas conturbações no nosso país. Agora mesmo, as questões ligadas às dificuldades do governo federal, esbarrando nas questões do ajuste fiscal e na dificuldade de levar avante seus projetos administrativos. E, infelizmente, todas as vezes que o governo se vê frente a problemas, a primeira coisa que faz é aumentar impostos. Né? Parece uma questão comum, né? E, infelizmente, talvez não fosse esse o melhor caminho. O que você tem a dizer sobre isso? Qual a tua impressão sobre essa tentativa de arrochar mais ainda o bolso tão sofrido da população? Primeiro que é uma CINT, nós já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? É próximo aí de 37%, o que é muito próximo dos países mais desenvolvidos, mas com uma diferença, né? No país desenvolvido você paga uma carga tributária alta e você tem a chamada contraprestação devida, né, de serviços, né? O Estado está ali em suporte em atividades essenciais fundamentais, na área aí de saúde, educação, segurança e outros. Aqui não, você paga uma carga tributária cara e você é empurrado para comprar esses serviços por fora. Você paga o imposto e é preciso comprar um plano médico. Do contrário, você vai esperar meses para ser atendido num determinado exame mais complexo. Você paga imposto, mas você é chamado a comprar uma escola particular, porque infelizmente houve o desmonte da escola pública, né, com a sua precarização. O mesmo se dá na área de segurança, né, em que pese a segurança pública ser uma prioridade, uma urgência, nós vimos nos bairros e ruas da nossa cidade a segurança particular como necessário. Não basta mais o muro alto, não basta mais o arame farpado, né? Então, o Estado, nós sabemos da sua insuficiência e do seu desmonte, a precarização.
Então, recursos tem. Nós temos as maiores cargas tributárias, uma das maiores arrecadações. Então, eu volto à carga. O problema é a destinação. No espaço de 24 horas, entre o início do dia de hoje e o término do dia, o nosso país estará sendo sangrado em 2 bilhões e 700 milhões de reais para pagamento de juros da dívida. Só no tempo desse programa de 1 hora, serão aí próximo de 200 milhões em 1 hora que estará sendo jogado no ralo da dívida. Esse é um dos nossos maiores problemas. Portanto, da arrecadação federal, nós teremos mais de 1 trilhão de reais sendo jogado no ralo da dívida, o que beneficia aí 8, 10 famílias principais no país. Então, nós temos recursos. O ano passado, 46% de toda a arrecadação federal foi jogado para pagar juros e amortização da dívida. Esse é um problema grave, que inclusive o Partido dos Trabalhadores tinha como bandeira buscar resolver e manteve o mais o mesmo piorado. Então, esse é um problema grave e candente. Agora, com a tentativa do governo de elevação de impostos, com a criação de uma taxação que é injusta socialmente. Ao invés de falar em taxar grandes fortunas, né, ou de cobrar a sonegação, lá na Justiça Federal nós cobramos impostos federais. Nós temos aí o maior número de ações na Justiça Federal, é a chamada execução fiscal, setor que eu já trabalhei. Aqui em Santos, todos os nossos grandes colunáveis são clientes lá com devedores de tributos. Todos os colunáveis na coluna social estão lá, também na lista de maiores devedores. E nós temos o quê? Nós temos quase 1 trilhão de reais lá inscrito para execução. A Justiça foi transformada numa secretaria, uma autarquia da Receita Federal para cobrar tributos sonegados. Então, o problema não é a criação de novos impostos, é fazer valer, cobrar de quem realmente tem capacidade econômica. Porque uma pessoa que mora na rua sem estrutura, sem condições, ele paga essa mesma carga tributária, 37%. Em média, na hora que vai comprar o seu pão, o seu leite ou, quiçá, até a sua cachaça. Ali está uma das maiores taxações de IPI, inclusive, né? Em cima da cachaça. Então, que eu inclusive concordo, né? O álcool não deve ser incentivado. Então, voltando, agora fala-se na taxação do imposto para a saúde, né? Da contribuição para a saúde, CPMF. CPMF, a ressuscitação do CPMF. Já tivemos a experiência lá atrás, foi criada inicialmente lá na década de 90 como um imposto provisório, depois contribuição, e nós tivemos ali no período de 2001 a 2007, quando foi extinta, a arrecadação de mais ou menos 158 bilhões. Era para a saúde, mas qual foi a destinação final e última? No máximo, de 158 bilhões arrecadados de 2001 a 2005, 38% foi destinado efetivamente à saúde. E sendo destinado para a saúde, também nos ralos do Ministério da Saúde, a destinação final não foi o atendimento, a melhoria do serviço de atendimento à população. Nunca chega na base. A destinação, né, final. E portanto, se apenas 38% foi para a saúde, nós estamos falando aí de menos da metade. O dinheiro da CPMF arrecadado anteriormente foi destinado inclusive para o Ministério da Defesa, quer dizer, para comprar armamento, para eventualmente até para reprimir a população. É um abuso, não podemos permitir. Nós precisamos debater esse modelo e projeto está sendo implementado no país. Governo e Estado para atender a quem? É preciso mudar o rumo do projeto. Esse projeto que atende apenas alguns setores, alguns poucos melhor relacionados, ele tem que ter fim. O geral da população não se sente assistida pelas políticas do Estado, pela atuação do Estado. O Estado tem que estar a serviço do geral da população e particularmente a população mais necessitada. Eu, como servidor, tenho condições de comprar um plano médico ou, eventualmente, comprar alguma assistência escolar para minhas filhas. Mas o geral da população não tem essa estrutura, não tem essas condições. Precisamos do Estado funcionando para atender a população mais necessitada e não os melhores relacionados. No caso, nós que somos da área da saúde, enfrentamos esse problema seríssimo, né? Em que você vê a população sem condições de uma assistência médica de qualidade, ficando à mercê de eventuais atendimentos que sempre são muito mais difíceis, porque a rede pública se encontra realmente em situação caótica, né? Essa é uma das grandes falhas dos governos, né? No implementar políticas mais substanciais que possam resolver este grande problema. E trazer de volta a CPMF, como o Adilson destacou, não nos parece que seja uma medida justa, né? Felizmente,
temos aí uma reação forte de toda a população, de várias categorias. No próprio Congresso Nacional existe uma forte tendência da não aprovação do retorno da CPMF. Vamos aguardar os próximos dias e vamos ver o que vai acontecer. Mas, Adilson, ainda dentro dessa análise que se possa fazer das grandes dificuldades que o país vem passando, no âmbito da federação, além desta luta que vocês estão tendo com relação à greve, e por 80 dias já se desenvolve, quais seriam outras atuações dentro da defesa da categoria, né, na pauta dos trabalhos da federação e daqui da tua subsede aqui da região da Baixada Santista? A nossa atuação ela é ampla. É claro que como trabalhadores dependemos de salários e da atualização desses para manter as nossas famílias. Mas nós temos uma atuação também em torno da melhoria do funcionamento do Poder Judiciário. Nós queremos um judiciário independente, autônomo e não submisso, como hoje, inclusive, está cometido. Nós queremos aqui cobrar a atuação do ministro Lewandowski, como chefe do Poder Judiciário hoje, que está aceitando ingerências do Poder Executivo sobre o Judiciário. Não podemos permitir que isso se mantenha e predomine. Nós queremos um judiciário estruturado para atender a população no tempo e na qualidade que a população espera e deseja. O nosso processo mais rápido é na Justiça do Trabalho. E aí, ainda assim, é um tempo longo, sabemos que é um direito fundamental e urgente que se busca. Então, nós temos uma atuação em torno da melhoria e da democratização do Poder Judiciário. Nós não aceitamos que a cúpula do Judiciário continue sendo indicada e gerida pelo Poder Executivo de plantão. Não aceitamos atrelamento do Judiciário. Não aceitamos o Judiciário fechado em si mesmo e atuando, os chefes do Poder Judiciário, apenas para atender corporação de magistrados. Os magistrados têm o seu papel a cumprir, nós trabalhamos com eles. Quero aqui saudar os magistrados sérios, competentes e envolvidos aí com a causa, mas nós não aceitamos o judiciário apenas para o juiz. Nós temos juízes, temos servidores. E nós queremos judiciário a serviço da população, que vai lá procurar quando não tem mais jeito. Portanto, requer uma urgência e uma agilidade na apreciação da sua causa. Para isso, é preciso ter estrutura, condições de trabalho e carreiras devidamente valorizadas. Então, essa tem que ser uma atuação diuturna da nossa federação. Está em discussão agora a nova lei orgânica da magistratura. Nós estamos levando sugestões e para aperfeiçoamento dessa proposta, que no patamar que se encontra, inclusive, é inaceitável. Não aceitamos aquele modelo ou proposta de lei orgânica de organização da magistratura, onde busca-se atender apenas às demandas e interesses mais imediatos corporativos da magistratura, sem trazer qualquer respiro ou melhoria na estruturação para o melhor funcionamento do Poder Judiciário. Muito bem. O público telespectador já está sentindo, não só na eloquência do Adilson, mas também o conhecimento de causa dos assuntos que estamos aqui tratando. Portanto, nós gostaríamos no terceiro bloco, já que vamos para um pequeno intervalo, Adilson, falar um pouco sobre você, sobre a tua atividade. Já falamos bastante, mas gostaríamos de falar sobre o homem Adilson, suas relações familiares, os seus compromissos sociais, que certamente sempre é assunto de interesse do nosso público. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida. Estamos apresentando Linha Direta com a saúde e cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Sonhare, dia 2 de setembro na Estação Santos. Os 100 primeiros casais que se cadastrarem no site www.eventosonhare.com.br terão contato com as melhores empresas do ramo de festas na Baixada Santista. Tudo isso em uma simulação de casamento. Não perca tempo e cadastre-se agora mesmo. www.eventosonhare.com.br.
Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. O programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF, NET 12. O nosso programa vai ao ar todas as terças, quintas e sábados a partir das 13 horas. Bem, hoje nós estamos entrevistando o coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União, Adilson Rodrigues dos Santos. Nós falávamos sobre todos os assuntos relativos ao movimento grevista, inclusive atribuições da sua federação. Destacamos a sua eloquência, o conhecimento de causa dos assuntos relacionados não só aos interesses do seu segmento, mas também na sua visão geral do país como um todo. Mas gostaríamos de falar agora um pouco sobre você mesmo, a pessoa Adilson, né? Então, das várias maneiras da gente introduzir o assunto, eu perguntaria, quem é Adilson? Pergunta desafiadora essa, né, doutor Hélio? Acho que é uma pergunta fundamental para qualquer um de nós, né? Quem somos, né? Quem somos? Desde garoto, eu sempre gostei do Fernando Pessoa, mas nos últimos anos eu estive brigado com ele, porque abrindo ali o livro do Desassossego, que ele sintetiza como sendo a sua autobiografia sem fatos, relatos de alma, portanto, ele me agrediu uns 5 anos atrás com uma frase ali que me martela até hoje, né? Que é: o que serei? Eu que não sei quem sou. Quem eu sou, portanto, é uma questão preliminar que eu preciso responder antes de buscar vir a definir o mais que serei, né? Então é uma longa caminhada para descortinar, para descobrir a si mesmo, né? Materialmente, Adilson é nascido na Bahia, lá no sul da Bahia, onde até hoje resiste os ancestrais, ou a grande nação Tupinambá, que já estava lá há 515 anos atrás, quando chegou as naves portuguesas, as naus portuguesas. Então não descobriram, você só descobre aquilo que ninguém tinha estado antes. E os parentes, os ancestrais já estavam lá há milhares de anos. E lá ainda hoje resistem. Então nós somos egressos de lá, já há quase 40 anos instalados aqui em Santos. Uma bela cidade que nós amamos e carinhosamente eu chamo de Meia Ilha. Porque a ilha chama-se Ilha de São Vicente, né? Mas Santos é a capital da região, sabemos disso. Então carinhosamente eu chamo de Meia Ilha. E aqui na Meia Ilha nós estamos fazendo a nossa caminhada, bebendo nas várias fontes e nas várias escolas, onde o movimento sindical é uma delas. E nós somos muito honrados por ter sido acolhidos aqui nessa terra, porque aqui nos permitiu as várias experiências, né, e aprendizados para ir descortinando quem verdadeiramente nós somos. Então, essa é uma questão fundamental hoje. Eu sou trabalhador público e não gosto da palavra servidor. Eu busco o servir amor, né, que é um grande objetivo, e me ensinaram que é a maior das missões, né, servir, e no caso servir com amor, não com dor. Nós temos muitas palavras na nossa língua terminada em dor. O trabalha a dor, ama a dor. Pasme você, tem até quem ama a dor, né? Eu prefiro substituir todas as palavras que terminam com dor por amor. Fica mais agradável, mais palatável. Então é um esforço de aprendizado. Então, trabalhador público compromissado, sim, com o interesse da cidadania e também com da nossa classe. Também recebo hoje o chamado da ancestralidade, descendente que eu sou das grandes nações indígenas, né, que já estavam aqui quando chegou as naus portuguesas. Eu sempre estive indiferente, porque de décadas atrás a questão indígena ou a questão da raça no nosso país passou a ser uma vergonha, era uma vergonha, tamanha humilhação e discriminação à vida. Mas muito recentemente comecei a receber o chamado da ancestralidade de diferentes etnias, não apenas dos meus descendentes ou parentes diretos, dos Tupinambás. Os povos indígenas se chamam uns aos outros de parentes. Parentes.
E com esse chamado eu comecei a fazer a caminhada, né? A caminhada no esforço de reatar com a ancestralidade e com a grande causa, né? Os povos indígenas, durante muito tempo, eles foram os únicos guardiões da Sagrada Mãe Terra. Durante eons de tempo, eles mantiveram um conhecimento e mantêm um conhecimento e uma ligação com a terra que o homem branco perdeu. Os guaranis que estão aqui instalados aqui na nossa região, aqui da Baixada, com aldeias aqui em São Vicente, ali na Praia Grande, em Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, também em Bertioga, eles nos chamam de juruás, né? O homem branco que vive na cidade. E o juruás que nós somos, nós perdemos o contato, né, com nós mesmos. A nossa mente desconectou do coração, eles dizem. Nós desconectamos da nossa grande sabedoria, que o nosso espírito personifica. Nós desconectamos de nós e nos desconectamos do outro ao nosso lado. Nós nos relacionamos com o outro muito através do falar e do pensar, e não através do sentir e reverenciar o outro como expressão de si mesmo. Tem uma expressão indígena, sabedoria, que diz: eu sou o outro você. Eu sou seu espelho, seu reflexo, e eu aprendo e vivo também através de você, com a sua caminhada, com seus problemas, com seus choques, com seus aprendizados. Então a causa indígena me veio nesses últimos anos, e apesar de assoberbado com a tarefa sindical, eu estou tendo que arrumar tempo na marra também para atender o chamado da ancestralidade e dos parentes. Então hoje, um esforço de atuação nas causas indígenas, a começar aqui pela nossa região, na Baixada, onde temos os povos indígenas, particularmente os guaranis, vivendo segregados, confinados e com gravíssimos problemas. Condições precaríssimas, como se sabe, né? Muito precárias, inclusive sanitárias, né? Temos casos gravíssimos aqui de mortalidade infantil nas aldeias, de saneamento básico e mesmo de invasão das suas terras, né? Aqui nas várias aldeias da região, cada vez mais confinadas e atacadas, inclusive pelo poder público. É uma questão grave, muitas delas já judicializadas, né? Mas a luta e a resistência desses povos, dos parentes, permanecem. Eu tenho um testemunho a lhe fazer, que durante algum tempo eu militei lá no hospital de Mongaguá, e lá nós tínhamos a oportunidade de atender frequentemente índios, né, da região, e irmos até a aldeia para atendimento, e sempre vimos a situação precaríssima, do absoluto, vou chamar assim, de quase abandono do poder público às necessidades daquela população, né? Portanto, o que você disse me veio agora à mente, em me lembrar desses momentos que eu passei por ali, vendo exatamente isso que você acabou de destacar. É precário, porque eles estão confinados nas suas aldeias, muito exprimidas, em muitas situações as cidades cresceram e invadiram as próprias terras indígenas, e ali eles não têm uma renda. As terras aqui não são propícias ao plantio de todos os itens da necessidade básica, né? Então é muito precária, por exemplo, a alimentação, o que leva à falta de determinados nutrientes e daí o adoecimento. Não bastasse isso também, a quebra de qualquer política sistemática e organizada por parte do governo. A FUNAI foi praticamente desmontada e precarizada, assim como o Estado brasileiro foi precarizado nas suas várias áreas. E aí, somado a isso, tem um favorecimento mesmo do latifúndio, do agronegócio hoje no governo, né? No avanço aí de determinadas pautas, particularmente a soja em outras regiões como o Mato Grosso do Sul, onde hoje ocorre uma chacina e que é pouco dita ou repercutida na mídia, né? Os povos indígenas ancestrais milenares estão sendo dizimados, atacados violentamente, né, pelo agronegócio, pelo latifúndio, as suas terras violadas, profanadas, mas a resistência permanece. Já visto nas próprias áreas preservadas, delimitadas, os abusos que se fazem, né? Embora teoricamente seriam áreas preservadas, e não são, porque continuam sendo agredidos pelo homem branco, como se diz, né? E das políticas públicas. Exatamente. A aldeia aqui dos Guaranis, aqui em São Vicente, aqui no Japuí, logo depois da Ponte Pêncil, tem um abuso ali que está sendo cometido, onde é uma aldeia pequena, uma das menores da Baixada, onde os parentes têm mesmo dificuldade de fazer acessar
qualquer um que vá visitá-los ou levar uma ajuda de um alimento ou de uma assistência, né? Há uma restrição e um desrespeito sendo feito pelo governo do estado aqui de São Paulo, que instalou ali um instituto aqui do nosso lado. Não precisa ir muito lá no Amazonas ou lá no Mato Grosso. Também aqui em Bertioga, é uma das maiores aldeias, a aldeia Rio Silveiras, né, que vamos para lá daqui a pouco, inclusive. Nós temos ali uma tentativa de invasão das terras indígenas, inclusive por alguns grandes grupos econômicos aqui da região. Foram repelidos por tacape e flechadas, foram repelidos, tentaram fazer alguma construção para demarcar, caracterizar a ocupação, foram repelidos e o serão de novo. Nós não somaremos lá a aldeia se tentarem invadir. E aí nós fazemos um chamado, sim, à população para buscar contato, para visitar de forma organizada, é claro, né? Porque essas aldeias, elas não contam com uma geração de rendas, não tem uma terra adequada para o plantio muito ampla, geralmente é a questão do palmito, né? No máximo ali a mandioca, o milho, mas sem ser uma terra adequada para outros itens. E ele vive-se particularmente das doações, e a geração de renda, geralmente é da venda do palmito e do artesanato, que nós, inclusive, temos a tarefa de organizar alguns espaços, alguns momentos, para eles fazerem essa venda de forma organizada, porque a aldeia aqui de São Vicente está sendo impedida de vender o seu artesanato lá na porta, pela Prefeitura Municipal. Nós não aceitamos isso. Eles são impedidos de vender o seu artesanato aqui na Biquinha, aqui, em São Vicente. Então é um esforço, um diálogo que nós queremos travar com o prefeito e com os vereadores. Me ocorre, e vou sugerir à produção, que nós organizássemos um programa visando exatamente o assunto índio, né? Será certamente de interesse do nosso público, porque, como você me disse, aqui na nossa região temos aldeias indígenas e, portanto, fazem parte da nossa população, que precisam ser prestigiados, precisam se lembrar a comunidade de que eles existem e que têm necessidades que precisam ser rapidamente direcionadas. Portanto, eu faço essa sugestão, certamente a produção vai se preocupar com isso, e gostaríamos que você articulasse posteriormente uma condição da gente fazer um programa exclusivamente para mostrar essas coisas que você está denunciando nesse momento. Perfeito. Já hoje estaremos na maior aldeia da região, lá no Rio Silveiras, onde vai ter um encontro de caciques e de pajés e de anciões de algumas das aldeias aqui da região e até algumas de São Paulo. Já vamos levar, então, esse chamado para, se possível, inclusive, se a produção assim permitir, a gente gravar lá em loco, numa das aldeias aqui da região. Seria, de fato, um tema maravilhoso, porque é apaixonante. Quem for uma vez e ver aquelas criaturinhas lindas, as crianças, os adolescentes, os adultos anciões, é paixão à primeira vista. Então, quem não quiser se apaixonar, não vá, porque não tem como resistir. É um povo lindo e é um povo que mantém a comunhão com a Sagrada Mãe Terra e atua em reverência, em respeito a si mesmo e ao outro, né? E só querem sobreviver e resistir em paz. Muito bem, isso certamente vai ser atingido, Adilson, e você pode contar que com certeza será um programa de larga audiência, já que há um interesse sempre crescente de parte da sociedade, aquelas realmente mais interessadas na comunhão dos interesses de todos, em resolver exatamente os problemas dessas minorias, que infelizmente no nosso país, né, de forma centenárias, né, não vêm sendo atendidas o chamado dito crescimento, né, desenvolvimento do país. Deixam de lado, portanto, as minorias e entre elas, evidentemente, os índios são talvez a expressão mais forte, né, pela gravidade em que vem ocorrendo, de uma certa forma, desde os tempos, como você destacou, da chegada dos primeiros colonizadores, né? A destruição das diversas etnias, de aldeias, né? De nações indígenas, né? Exatamente. É interessante que aqui em São Vicente nós temos um marco lá que saúda a chegada do estrangeiro e as suas naus, está ali na Biquinha, e nós não temos um marco saudando aqueles que já habitavam aqui por séculos ou milênios, né? Nos é muito caro essa constatação, né?
mas diz a profecia dos vários povos indígenas que foi uma longa era de esquecimento e de desconexão do homem, particularmente do homem que se diz civilizado e acusa o silvícola ou índio de selvagem. Quem é selvagem? Quem mata o seu semelhante, quem segrega, discrimina, quem dilapida a natureza de forma desenfreada no afã do lucro a qualquer preço para si apenas, ou aquele que convive em harmonia com os vários reinos da natureza, com a flora, com o reino animal, em reverência e em respeito ao outro ao seu lado. O conceito de selvagem é limitado e é paradoxal, né? Muito bem, foi assuntos interessantíssimos que certamente o nosso público está aplaudindo. Mas, Adilson, nosso programa, como sempre falo, é um programa curto. Os assuntos são tantos e tão interessantes, mas infelizmente o relógio nos mostra que é chegado o fim do programa. Mas nós gostaríamos de destacar a presença de pessoas ligadas a você, o Gilson Amaro, da sua assessoria, e a Lenira Rodrigues Sardinha, diretora executiva do Sintrajude, que nos honraram com as suas presenças, prestigiando o nosso entrevistado, Adilson Rodrigues dos Santos, e certamente também trazendo com as suas presenças que o nosso programa se tornasse mais ilustrativo. Bem, Adilson, ao terminar o programa, nós agradecemos a sua participação e oferecemos câmeras e microfones para as suas despedidas. Quero agradecer aqui, doutor Hélio, o momento, a oportunidade, uma grande honra realmente. Agradecer aqui a sua produção, toda a sua estrutura e nos colocar à disposição. E a população, nós queremos reafirmar o nosso compromisso, né? Como servidor, como dirigente sindical, e sempre aberto ao diálogo, sempre aberto ao aprendizado com a verdade do outro e, inclusive, na condução agora da greve, que, repito, a greve alonga-se por mais de 80 dias, por responsabilidade do governo, particularmente a presidente Dilma, que não tem negociado. Estamos buscando uma rápida resolução da greve e, terminando a greve, o nosso compromisso de retomar os trabalhos na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Eleitoral, para rapidamente colocar o serviço no patamar que se encontrava antes da greve. Esse é o nosso compromisso, servir a cidadania em respeito e em reverência. E a greve ou o conflito como meio de resolver um problema e não para eternizar um problema. Esse é o nosso compromisso. O programa se solidariza e faz votos de que em breve os problemas sejam resolvidos a contento para essa laboriosa classe dos servidores da justiça no Brasil. Muito bem, estamos partindo, prometendo voltar numa próxima oportunidade, aqui sempre pela TV Unisantos, canal 40 HF 12 NET. Um grande e forte abraço a todos.